Boa tarde, bem-vindos a mais um Daily Report da Trading Soup. Hoje vamos fazer no mesmo vídeo, dois vídeos, no fundo, do dia de ontem e do dia de hoje. Muito rapidamente, estamos a ver o dia de ontem, 5/12. Tivemos um stop, o primeiro stop da semana. Ora bem, a estratégia automática BNB para Ninja Trader teve aqui uma entrada nesta zona para longo e tínhamos quando estávamos na frente do computador, estávamos aqui a perspectivar que poderíamos estar a entrar aqui numa zona que tinha aqui algumas resistências identificadas e que poderia ser realmente uma zona de retrocesso. E foi o que veio a acontecer. Portanto, como podem ver, claramente era uma zona que foi depois respeitada. Portanto, a nossa entrada dá-se aqui. Ontem estávamos com um contrato. A sessão não tinha sido muito boa durante toda a noite. E então a nossa entrada, vocês reparem, é mesmo por cima aqui de uma zona de resistência identificada. Apesar do preço nos ter levado ainda à posição depois de entrada bastante positiva, o que nos fez apenas só ter um stop de 50%. Como vocês podem ver aqui, o nosso stop é no retrocesso, portanto o preço quando retrocede, o nosso stop já estava a 50% e acabámos até por acabar o dia com um stop apenas a 50% do risco inicial, o que não é mau, foram apenas 125 dólares de stop, incluindo comissões. Na realidade, a estratégia automática, no fundo pode-se dizer aqui que tinha razão. No entanto, nós saímos nesta zona, o preço ainda afundou mais um pouco e aí sim foi para novos máximos do dia. E vocês reparem como esta zona onde nós entramos foi servindo de suporte à medida que o preço queria tentar afundar. Portanto, como podem ver, a nossa entrada ontem não foi a mais feliz pela estratégia automática. Entramos numa zona complicada. Era uma resistência que depois, mais tarde, veio-se a tornar um suporte, como podem ver. Bom, não há problema. Foi um stop de 50%, um contrato este dia, menos 125 dólares. Só para ficar registado, portanto acabámos o dia com menos 125 dólares, o que nos leva a ter que aceitar. Já vínhamos há bastante tempo com um trading bastante regular, com vários trades seguidos com profit e, portanto, isto faz parte do trading e é mesmo assim. Vamos então ver o dia de hoje. Vamos avançar. Portanto, a operação não, o mercado ainda está a correr, mas hoje então uma sessão péssima e acabámos também por ter um stop e hoje um stop mais alargado. Portanto, também estamos com um contrato. E vocês reparem aqui, nós queremos vos mostrar o quê? Não é normal esta variação. Não é normal esta variação. Vocês reparem aqui em apenas 9 minutos, neste caso 12 minutos, o mercado subiu, como podem ver aqui, dos 97,09 aos 98,07. Praticamente $1. Ora, 100 ticks em 12 minutos. Houve aqui notícias que foram, que foi as notícias, salvo erro, da taxa de desemprego nos Estados Unidos. O mercado reagiu. Peço desculpa, só um bocadinho que ficamos aqui por um momento sem imagem, mas o que é que aconteceu? Enquanto a imagem voltar, o mercado em 12 minutos subiu cerca de $1, uma variação no petróleo de $1 neste espaço de minutos é de ficar desconfiado, mas, como podem ver, tal e qual como costuma acontecer, voltou a corrigir, voltou a ir acima e depois corrigiu tudo novamente. Ora bem, portanto, tivemos aqui um mercado um bocado louco entre a 1h40 e as 2h30, antes da abertura dos Estados Unidos. Isto dá-se precisamente antes da abertura dos Estados Unidos. Vocês reparem como este tipo de notícias
influencia aqui o comportamento do preço. E isto não era bom indicador para a sessão que poderíamos ter a seguir. E veio-se a constatar. No entanto, há que estar no mercado todos os dias, nem sempre é assim, e também por causa desta variação e porque a nossa estatística à sexta-feira não é das melhores, mais uma vez optámos só por estar com um contrato. O preço aqui tem um bom movimento, acaba por passar aqui uma zona que tecnicamente podemos considerar, portanto, o preço ao passar esta zona que está aqui, o preço ao passar esta zona que estava aqui identificada, portanto, ao passar esta resistência, tecnicamente ficámos com uma situação de nova tendência. Nova tendência. Tecnicamente foi, assim que o preço passou este ponto, estamos aqui perante uma nova tendência e começamos a fazer, como se diz tecnicamente numa tendência longa, novos máximos. Sequência de novos máximos. E o preço estava-nos a dar razão. Acabámos a estratégia automática Bimbi para NinjaTrader tem mais uma vez aqui o sinal de entrada bastante tardio, como vocês podem ver. O nosso sinal de entrada é nesta vela e rapidamente percebemos que estávamos em maus lençóis, como se costuma dizer. Porquê? Vocês reparem aqui claramente, não é? Esta rejeição de novos máximos, está aqui um sinal de price action muito poderoso nesta vela. Bom, e quando vimos esta vela aqui a surgir, a 3 minutos, dissemos, bom, isto vai ser um trade quase garantido como stop. Bom, este movimento desta tal vela não nos foi por um tick que não ficámos com o stop a 50%. E o que é que aconteceu? Nesta vela aqui também não fomos stopados por um tick. O nosso stop estava precisamente aqui nos 97,47. 45. Salvo erro. 45. 97,45. O nosso stop estava aqui. Depois, exatamente, 45 está a 23 ticks de distância. A nossa entrada foi a 97,68. O nosso stop estava aqui, onde eu tenho precisamente o rato. E vocês reparem, aqui é o movimento de retrocesso, começou e veio ali a um tick do nosso stop. Bom, por um tick se ganha, por um tick se perde. Pensei ainda que poderíamos ter quase por milagre ficado, nos ter safo, vamos assim dizer, deste trade. O nosso stop estava precisamente abaixo dos 50% de Fibonacci do impulso anterior e pensámos que poderia ser suficiente. Bom, o mercado hoje foi cruel, pode-se dizer que teve aqui uma ponta de sadismo, de sádico, e reparem, voltámos e, por incrível, esta zona aqui da nossa entrada estava a funcionar como uma perfeita resistência ao preço. O preço chegou lá, bateu na nossa zona de entrada, ficámos em break-even e depois voltou a cair. E quando esta linha de tendência que se tinha traçado, já agora, e para finalizarmos, quando esta linha de tendência se tinha traçado, portanto, nós tínhamos traçado aqui uma linha de tendência e tínhamos traçado outra linha de tendência aqui, só para irmos observando o preço. Porquê? Porque muitas vezes eu estou a utilizar mesmo este objeto aqui com a seta para ser mais fácil de identificarmos a ideia. Portanto, tínhamos traçado estas linhas que estão aqui. E o que estava a acontecer era o preço estava aqui a ficar num triângulo. E estávamos à espera apenas que, das duas uma, ou o preço realmente então saía longo e ia tentar ir buscar aqui os novos máximos. Ia tentar ir encontrar o máximo do dia. Apesar da perspectiva ser complicada. Porquê que a perspectiva era quase de curto? E esta entrada realmente é uma entrada que não nos deu grandes garantias. Porque quando o mercado sobe $1 em 12 minutos, mas depois, passado pouco tempo, volta a cair e volta à estaca zero, onde estava, não me dá a ideia que seja um dia que o longo vá prevalecer. Bom, nós nunca sabemos, não é? Na realidade, nunca se sabe. Mas, bom, quando o preço saiu deste triângulo, foi só uma questão de minutos e acabámos por ter o nosso stop máximo.
Portanto, como podem ver, o nosso top estava mesmo aqui nos 97,45, como vocês veem, nesta linha. Não fomos perto das 16 horas, aqui às 16h12, não fomos stopados por um tique. Acabámos. Foi só uma questão de estar mais minutos no mercado, a aguentar, tranquilidade, sem ansiedade, sem stress. Estas são as regras do trading. E pronto, como veem, acabamos esta semana com 2 trades positivos, 2 trades negativos e rapidamente, só para vocês verem, portanto, hoje acabamos com menos 230 dólares. E isto é o trade de hoje, resultado deste stop. Portanto, foi menos 230. A grande vantagem realmente é que na semana que agora termina, mas que na segunda e na terça-feira tivemos excelentes resultados, e isso é que importa. Acabou por ser, portanto, segunda-feira foram 500, na terça-feira foram 1430, ontem foram menos 125 e hoje foram menos 230. Este é o report do nosso trading e como tal, qual é a grande vantagem? A grande vantagem é sempre o rácio de ganho tem que ser sempre maior que o rácio de perca. Isso é fundamental. Porque se não conseguimos fazer isto, o que é que nos iria acontecer? Pura e simplesmente, cada vez que tivéssemos stops e se estivéssemos a perder mais do que ganhamos, não é por estarmos com uma estratégia, por acaso esta semana temos 50% de acerto, mas vocês têm é que ver qual o potencial de ganho face cada vez a que perdemos. E se vocês repararem, os 2 stops de ontem e de hoje nem sequer tapam o profit de segunda-feira, que foram 500. Não é? E esta é a importância e aquilo que temos que registar. Claramente, temos que fazer é sempre um rácio superior de ganho face à perca. E, apesar de termos 2 stops, o que nos garante é uma coisa. Nós temos um saldo positivo esta semana. Em dezembro, estamos com um saldo positivo de 1575. E isso é que é importante. Porquê? Mais uma vez repetimos. O rácio de ganho é sempre superior ao rácio que perdemos. Com uma estratégia apenas esta semana de 50% de acerto, acabamos a semana com 1575 dólares. Muito obrigado por assistir e um bom fim de semana. Vamos ver como é que vai ser a segunda semana de dezembro e depois vamos tomar as nossas ilações se paramos por fazer trading este ano já em 2013, se avançamos mais um pouco. Fiquem atentos ao nosso blog e ao nosso site. Um abraço, um excelente fim de semana a todos.